Olá a todos e todas. A gente vai iniciar agora essa fase quantitativa da disciplina, falando um pouquinho sobre métodos comparativos filogenéticos e como a gente pode aplicar essas ferramentas analíticas para responder questões em etnobiologia evolutiva. Também eu vou dar alguns exemplos de evolução cultural também, que a gente vai ver que tem bastante. Enfim, vocês já viram a aula do Washington e viram que tem bastante coisa em comum, né? Essas duas áreas podem e devem interagir bastante. Então essa é a primeira aula, né, desse módulo. A gente tem mais uma que a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas analíticas para testar hipóteses, né? A gente vai ver nessa parte aqui uma introdução, né, sobre alguns conceitos e um pouquinho sobre métodos. Hola, ¿qué tal? Estoy empezando en estas clases y espero que les gusten. Voy a intentar hablar un poquito despacio y bueno, si no entiende algo y luego tenemos una cita, entonces escriben las preguntas y luego platicamos. Vale, bueno, entonces a empezar. Então, como eu tinha dito, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos mais básicos, né, que vão ser úteis tanto para a gente entender como os métodos funcionam, né, e como surgiram os modelos que embasam esses métodos, e vão servir também para a gente entender o que a gente vai discutir na aula seguinte. Então, isso inclui tanto modelos evolutivos para atributos contínuos e categóricos, né, estimativa de estados ancestrais. Então, vocês vão ver que tudo que eu falo, na verdade, tanto a estimativa de estado ancestral quanto a questão da paisagem adaptativa, ele vai depender desses modelos evolutivos, pelo menos alguns deles, né? Então, o começo de todo material que vocês virem sobre método filogenético comparativo sempre vai começar com o modelo evolutivo, porque é a partir dele que várias outras ferramentas são construídas. Então a gente vai começar um pouquinho a falar sobre, nessa primeira parte pelo menos, né? Eu vou dividir essa aula em talvez 4 vídeos, né? Provavelmente 3 ou 4 vídeos, né? Então a gente vai começar a falar sobre modelos para caracteres contínuos. Então, como é que surgiram esses modelos? E de onde que eles vieram, pelo menos conceitualmente, né? Então, a lógica por trás da construção desses modelos vem lá da genética quantitativa, né? Então, se vocês lembrarem bem, lá nas aulas de graduação, vocês lembram que, com certeza, a genética quantitativa é uma área dentro da genética de populações, né? Então, se vocês lembrarem também, a genética de populações ela normalmente está interessada em pelo menos 4 grandes forças ou mecanismos evolutivos, né, que são deriva, seleção, mutação e fluxo gênico, né? Então, a partir desses mecanismos ou combinações deles, a gente tem uma série ou a gente pode derivar determinados padrões que a gente encontra tanto em dados genéticos, né, genotípicos, quanto em dados fenotípicos. Então, o que o pessoal que começou a trabalhar ou a criar esses modelos evolutivos lá na meados da década de 70, né, até a década de 80, eles estavam ainda em construção, ainda se tinha essa ideia, e a partir sim da década de 90 a gente tem uma formulação mais um pouco formal, e aí sim o começo da aplicação deles em dados reais. Eles pegavam, né, essas ideias e tentavam. Lembram que a genética de populações estuda populações, né? Então a gente está falando de uma escala microevolutiva, ou seja, dentro da espécie. E aqui o que esses caras estavam interessados era explicar padrões macroevolutivos, ou seja, acima do nível de espécie. Eles estavam interessados em estudar como um determinado fenótipo ou conjunto de fenótipos evoluíam, né, num conjunto de espécies, numa linhagem, né, entre espécies. Então os dados que eles tinham era de variação de um determinado fenótipo, né, entre espécies, né? Então a unidade de estudo aqui é a espécie, enquanto lá na genética de populações, numa escala microevolutiva, é uma escala de população, né? Então o que eles faziam era simplesmente tentar, a partir desses mecanismos de deriva, seleção, né,
bolar, né, tentar extrapolar esses mecanismos para gerar modelos evolutivos que se ou que fossem ajustáveis, né, que tentassem explicar dados interespecíficos, né, ou seja, para dar justamente para esse cenário macroevolutivo que está acima do nível de espécie. Então essa é a ideia. A gente tinha um conjunto de mecanismos, né, microevolutivos, deriva, seleção, mutação, fluxo gênico. A partir disso a gente gerava esses modelos evolutivos, né, porque se conhecia já isso lá desde o começo do Fischer, principalmente, né, mas da virada do século XX. A gente já tinha bastante o Fischer, o Wright, enfim, o pessoal que precedeu, né, ou que no fim das contas na década de 40, pelo conjunto disso tudo, a gente tem a síntese, né, moderna da evolução. Mas esses caras começaram lá na década de 20 a entender, 20, 30, né, e culminou, claro, na década de 40, mas na década de 20 e 30 principalmente, esse pessoal eles começaram a utilizar, né, métodos matemáticos e estatísticos para descrever padrões microevolutivos. Então a matemática por trás da descrição, por exemplo, de como um atributo evoluía sob deriva genética, isso já era conhecido há bastante tempo, né? Então esse pessoal que estava interessado em estudar conjuntos de espécies, né, numa escala macroevolutiva, simplesmente pegou esses modelos e adaptou para uma escala macroevolutiva. O ponto é, se essa linha de raciocínio que eu acabei de explicar para vocês, vindo dos modelos microevolutivos, passando para os modelos macroevolutivos, era algo relativamente direto, né? Ou seja, a gente tinha um processo, a gente criava um determinado modelo, né, a partir disso e ajustava eles aos dados. Então isso é algo bastante consensual, não existe uma discussão, né, em relação a isso. Só que o caminho inverso, o que eu estou chamando de caminho inverso aqui? É você pegar um modelo, né, desse evolutivo e aí você tem um conjunto de dados que justamente aquilo que a gente estava aqui. Você tem um valor de um fenótipo e a relação de parentesco das espécies, a filogenia. E a partir disso você ajustar esses modelos aos dados e aí passar a inferir um determinado processo, né? Esse caminho já é mais complicado, né? Por quê? Se você inferir na verdade um padrão, né? Você tem um mecanismo e aí gera uma predição a partir disso, né? de um determinado padrão, isso é uma coisa, né? O ponto que é mais complicado não só em biologia evolutiva, mas em ecologia, enfim, várias outras áreas da ciência. Você, a partir de um determinado padrão, tentar inferir um processo, aí já é uma coisa mais complicada, né? Já é mais difícil mesmo, né? Porque justamente a gente sabe que um padrão pode ser gerado por vários processos, né? Então aqui nesse caso, isso também se aplica, né? Esse artigo de 2008 do Liam Revel, do Luke Harmon, né? Ele utilizam simulações, né, para mostrar isso bem claramente, né? Principalmente em relação ao sinal filogenético, vocês também viram lá com o Thiago, né? Vocês viram o que é um conceito de sinal filogenético, né? Como a gente mede, como a gente testa para isso. O ponto a partir do momento que você tem um valor de sinal filogenético, né, você diz lá se um determinado atributo tem ou não sinal filogenético, a sua capacidade de inferir um processo a partir daí é bastante limitada, tá? É isso que eu quero me referir aqui. E aí, Diogo, tá, tudo bem, mas por que você está me dizendo isso? A gente está começando a disciplina, né, essa parte, pelo menos esse módulo, e aí você já quer jogar uma água fria? Não, não é isso. O ponto é que eu gostaria que ficasse bastante claro que a gente tem essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês são bastante poderosas, né? Mas elas também têm limitações, e é isso que eu gostaria que ficasse claro desde o começo. Então, esse artigo do Jonathan Lossos, de 2011, eu perdi a conta de quantas vezes eu li, e eu acho ele simplesmente fantástico, né? Então eu recortei uma parte aqui dele que fala justamente disso, né? Entre outras coisas ele toca nesse assunto, né?
Então, olha só o que ele fala, né? Infelizmente, a filogenia é geralmente tratada como se fosse um mecanismo causal, ao invés de um padrão, né? Então, alguns, né, processos, né, as pessoas tentam explicar um determinado padrão que eles encontram um resultado pela filogenia, como se a filogenia causasse alguma coisa, né? Não façam isso, tá, pessoal? A filogenia é simplesmente um grafo, né? É uma representação de um parentesco entre as espécies, e só. Ela não causa nada, tá? Tudo bem? Isso precisa ficar muito claro. Então, olha aqui outra coisa que ele diz, né? A filogenia e as condições atuais, elas não são mutuamente exclusivas quando a gente tenta achar uma explicação, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque alguns questionamentos, algumas perguntas, tanto em ecologia, no caso, mas também isso se aplica à biologia evolutiva, à etnobiologia evolutiva, dizem, mas esse padrão aqui é causado pela filogenia ou pela ecologia? É pelo ambiente ou pelo parentesco, né? Não existe esse ou. Né? Essas coisas, elas atuam concomitantemente. Tudo bem? Elas funcionam ao mesmo tempo, né? Isso precisa ficar claro. E aí, uma extensão, talvez levada ao extremo, né? Algumas pessoas podem dizer isso, né? Mas eu acho que é uma coisa para se pensar, né? Que é o que esse artigo do Joseph Ueda traz para a gente, né? De 2018. E ele traz, na verdade, 3 grandes problemas da biologia comparada. E o que eles tentam argumentar depois, no final das contas, é basicamente isso aqui que está, né? Eles tentam fazer com que esse conjunto de métodos filogenéticos, por mais complicado que ele seja, por mais utilizando a estatística bayesiana, método bayesiano de última geração, o que eles conseguem fazer é simplesmente documentar um padrão, né? Que isso é uma coisa que o Lossos já tinha dito pra gente, enfim, outros autores também. Então, eles chamam isso de história natural filogenética, né? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei meio... Pô, como assim? Demorei um maior tempo, né, para aprender esses métodos. Tem lá no R, você fica rodando essas coisas, demora, tem estatística bayesiana envolvida, e prior, e posterior. Só que assim, depois de ler uma segunda vez e raciocinar um pouco, eu acabei concordando com eles, porque é essa a ideia, né, na verdade, porque você simplesmente documenta um padrão, e aí, cara, você precisa de estudos, né, subsequentes, no caso de biologia comparada, envolvendo experimentos, né, comportamentais ou fisiológicos, para de fato determinar o mecanismo causal por trás daquele padrão, né. Então, com isso em mente, né, eu espero que isso tenha ficado mais claro para a gente agora. A gente vai falar sobre basicamente 4 modelos, né. Na verdade, a gente vai ver que tanto o Ornstein-Uhlenbeck e o movimento browniano, eles dependem um do outro, né. Na verdade, eles um deriva do outro, a gente vai ver isso. Então, você poderia talvez falar de 3 modelos, né, mas a gente está tratando eles aqui isoladamente, então como 4. Então, esses modelos, eles, como eu disse, né, eles foram formulados para explicar a evolução de atributos numa escala macroevolutiva. Então, por que a gente fala desses 4 modelos, né? Existem mais? Existem variações deles, mas modelos mesmo, de fato, são esses, tá? Então, por exemplo, por que a gente usa, ou simplesmente o movimento browniano é um dos mais falados, talvez, ou mais falado, né? Em biologia comparada, é porque esse modelo ele é a base de vários métodos, né? A gente vai ver alguns deles, inclusive, e ele é um modelo muito simples, né? Ele só tem um único parâmetro livre, a gente vai ver, então ele tem essa tratabilidade analítica muito fácil de manipular, né? Então isso facilita bastante a vida. E a gente tem essa early burst, que seria uma explosão inicial, né, que incorpora a ideia de radiação adaptativa, que é uma ideia bastante difundida em biologia comparada, a ideia de tendência, né, trend, né, a tendência evolutiva. Então a gente vê que se a gente pegar a história evolutiva de alguns grupos, a gente vê que tem uma tendência, por exemplo, de aumento de tamanho de corpo, né, ao longo do tempo, né. Esse modelo ele tenta descrever isso quantitativamente. E o modelo AU,
ou Ornstein e Uhlenbeck, que é o sobrenome das duas pessoas que criaram esse modelo, né, que incorpora a ideia de restrição, né, ou ideia de evolução, um tipo de evolução, né, na evolução adaptativa, você pode dizer assim, né, na evolução. Então aqui no nosso caso, né, na etnobiologia evolutiva, esses modelos eles vão se aplicar aqui. Quando a gente vai usar eles, né, a gente vai usar quando a gente quiser descrever a dinâmica evolutiva, tanto de atributos fenotípicos, né, isso aí se inclui tanto os atributos fenotípicos dessas espécies que são usadas por determinadas culturas ou povos, né, quanto os aspectos culturais, né, ou mesmo aqui eu estou chamando de atributos etnobiológicos, como esses índices de importância, né, esse RI, essas coisas que a gente usa ou calcula, né, quando a gente está trabalhando com dados etnobiológicos. E aí, por exemplo, o tamanho do corpo é um dado fenotípico bastante utilizado e difundido, que a gente vê que em alguns grupos determina a probabilidade de uso. E, por exemplo, complexidade social, né, que é um modelo, uma variável contínua também que é bastante usado em modelos ou em estudos, né, de evolução cultural. Então imagina que você, né, tenha um desses atributos em mente, né, você coletou esses dados, né, para um determinado grupo de espécies e você quer estudar como que esses atributos evoluíram ao longo de uma filogenia. Então você pode usar, por exemplo, o movimento browniano, né? Então, para descrever essa dinâmica, né, de evolução desses atributos. Então aqui, o que a gente vai fazer eu vou explicar, né, de maneira um pouco mais resumida do que normalmente eu explico na minha disciplina de métodos filogenéticos comparativos, o que é um movimento browniano, quando caracteres evoluem de uma forma parecida com o movimento browniano, e aí a gente vai pular essa parte de simulação em filogenias, tá? Se alguém tiver interesse nisso ou quiser saber mais detalhes, a gente pode conversar depois. Então, de onde surgiu, né? Primeiro, de onde veio esse nome, né? Browniano, né? Isso veio de um botânico britânico que se chamava Robert Brown, né? E ele tinha, né, uma placa de Petri com água, né? E ele colocava alguns grãos de pólen, né, para observar no microscópio, e ele via que esses grãos de pólen eles tinham um comportamento bastante errático, né, na água, na superfície da água. E aí ele descreveu isso depois, né, e aí acabou dando nome para esse movimento, para esse fenômeno, na verdade, um fenômeno físico, né, como vocês verem que o que acontece quando esse grão de pólen ele muda tanto de direção e posição, porque ele simplesmente se choca com moléculas de água, né, que elas próprias estão em movimento. Então isso acaba dando esse movimento bastante errático quando você vê no longo prazo, né? Então tudo bem, mas o que isso tem a ver com a evolução de atributos, filogenia, né? Então a formulação matemática desse movimento, desse fenômeno, né, que é o movimento de partículas, né, a gente vai ver, ele pode ser usado para explicar a evolução de atributos contínuos, né? Por exemplo, seguindo a chamada random walk, que é uma maneira de chamar essa caminhar aleatório, né? Então, esses atributos eles se conformam com o movimento browniano quando os estados de caractere mudam continuamente ao longo do tempo, né? Então isso faz com que esse processo ele seja melhor descrito como um processo estocástico de tempo contínuo. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso. Então o que acontece? Se você fizer isso várias vezes, imagine que você está colocando esse pólen, né, várias vezes nessa solução aí de água e acompanha o movimento deles, né? Depois de um tempo, né, e depois de várias simulações, você vai ver que o estado final desse caractere possui uma distribuição normal, né? Então vamos ver como é que isso acontece daqui a pouquinho. Primeiro, uma parte, um adendo, né, um parênteses histórico aqui. Da onde que veio essa ideia? Por que isso que é uma coisa que surgiu lá, apesar de ser um botânico que descreveu, né, isso primeiro foi elaborado e trabalhado lá na física
Inclusive o próprio Einstein, ele tem uma participação nisso, né? Nenhum do prêmio Nobel dele, na verdade, foi uma das coisas foi por conta disso. Então, esse tipo de estudo, né, de genética de populações, né, isso já era bastante, como eu falei, difundido, né, lá na década de 60. E o Cavalli Sforza, que é um genetista de populações italiano bastante famoso, né, que estudou bastante evolução de populações humanas, foi ele junto com Edwards que trouxe, ou que primeiro utilizou esse movimento browniano para explicar a evolução de um atributo em filogenias, né? Então, vamos ver como é que funciona, ou o que eu quero dizer como processo estocástico de tempo contínuo, né? Então, imagine que você tem 2 dados, né, na mão, e você vai jogar esses dados, e a cada jogada você vai registrar o número que apareceu, né, e vai jogar de novo, né? Aí joga de novo. Então, vai somar, fazer a soma dos valores dos 2 dados. Então, imagina que você joga a primeira vez, deu 28, aí embaralha de novo os dados, joga de novo, dá 19, né? E assim por diante, 12, 24, etc. Você consegue predizer, você consegue prever, sabendo que a primeira valor, né, o primeiro valor da soma que caiu foi 28, você consegue saber com exatidão qual será a o próximo valor aqui? Não, né? Porque cada jogada de dado dessa é independente uma da outra. Então a gente fala que esse processo, primeiro, ele é estocástico, né? Porque ele depende simplesmente da sorte, de probabilidade, né? A gente pode, talvez, para usar um termo um pouco mais específico, mais formal. E também a gente fala que esse é um processo sem memória. Por quê? Porque o passo seguinte, ele não depende do passo anterior, né? O passo anterior ele não influencia em nada no passo seguinte. Então, o que acontece? Apesar, a gente não vai saber, sabendo que a primeira jogada é 28, a gente não consegue saber, ou prever, né, que o último vai ser 18, tudo bem? A gente não sabe disso, né? Porque, como eu acabei de explicar, essas jogadas de dados são independentes. O ponto é, se a gente fizer isso várias e várias vezes, né, aqui como eu disse, eu tenho uma para trajetória dessas, né? Então, eu joguei 2 dados, né? E fui acompanhando, né? 10 vezes, por exemplo, né? O valor que saiu dele. O ponto é, se eu fizer isso várias e várias vezes, apesar de eu não conseguir predizer o valor exato em um ponto do tempo, né? Dessa soma, eu consigo sim predizer o final. Se eu pegar os valores finais aqui, eu sei que isso vai ter uma distribuição que se aproxima da normal, né? Tudo bem, isso ficou talvez um pouco mais claro, né? Então, a distribuição de probabilidade desses valores no final, né, de uma série de jogadas, né, de tentativas, a gente pode dizer assim, ela sim é previsível. Então, quando que a evolução biológica é descrita por um processo similar ao de movimento browniano? Então, muita gente, como eu disse, né, lá no comecinho, esse foi um modelo que foi criado para descrever, aliás, a partir da ideia da deriva genética, tudo bem? Então, a gente tinha a formulação da deriva genética de um atributo numa escala de populações, e o pessoal, né, o Cavalli Sforza e outros, extrapolaram isso para filogenismo, com essa ideia de, como é que será que um atributo que está evoluindo sob deriva genética, como é que será que é a aparência dele, a dinâmica dele numa filogenia, né? O ponto é, a gente sabe que além da deriva genética, alguns outros processos, né, também geram uma trajetória de evolução, né, de uma dinâmica de evolução parecida com um Brownian motion, né? Entre eles são a mudança pontuada aleatória, né? Então imagine que você tem uma mudança de um trait, e essa mudança, na verdade, ela tem um componente de seleção. Só que essa seleção ela não tem direção, né? Ela muda de direção aleatoriamente. Então imagina que em um determinado momento é vantajoso você ter tamanho do corpo maior, né? Só que em um outro momento essa seleção ela muda. Agora o tamanho do corpo menor é mais vantajoso, né? Aumenta o fitness, etc. Também
quando a força de seleção, a intensidade de seleção é fraca em relação à escala de tempo considerada, né? Então você pode ter sim um atributo que está sob seleção, só que ela não é forte o suficiente, né, para deixar uma marca histórica no atributo, no valor do atributo, e nem naquela escala de tempo que você está considerando, né? E também quando a seleção ela muda aleatoriamente de direção ao longo do tempo, que é uma coisa parecida com isso que eu acabei de explicar aqui. Então, como que a gente viu o que é um movimento browniano? A gente quase não falou sobre filogenia até agora, né? Mas aqui a gente pode ter, né, acompanhar a distribuição de um caractere sem considerar a filogenia e considerando a filogenia. O ponto a minha pergunta para vocês que fica essa: como a filogenia influencia a evolução de fenótipos sobre um processo de movimento browniano? Então, o fato das espécies elas terem essa descendência, né, o parentesco comum, isso aumenta ou diminui a similaridade entre elas, né, em termos de fenótipo, né? Vamos pensar pensem um pouquinho sobre isso, né? Então, antes da gente talvez explicar isso, vamos entender primeiro o que é uma matriz de distância filogenética, também chamada de distância patrística, e uma matriz de variância covariância, né? Então, são dois tipos de matrizes que vão... Enfim, vocês já viram uma matriz de distância filogenética lá com o Thiago e usos para calcular medidas, né, de estrutura, de diversidade filogenética. E aqui a gente vai só dar uma recobrada nisso, e aí eu vou gastar mais tempo explicando o que é uma matriz de variância covariância. Então, no caso de uma matriz de distância patrística, a gente vai ter o quê? Uma matriz, né, par a par. Então aqui eu tenho as espécies ABC, e eu tenho simplesmente a diagonal, que é zero, porque a distância de A para A é zero, né, que é a distância da espécie para ela mesma. Só que eu posso calcular a distância par a par de A para B, de A para C e de B para C, né? Então, como é que eu faço isso? Eu simplesmente vou calcular a soma, eu vou somar o comprimento de ramo que separam pares de espécie, tudo bem? Então, aqui eu sei que tem 5, né? Esse aqui 3 e esse aqui 2, é o comprimento do ramo. Então, qual que é a distância de A para B? É 10, né? De B para A também é 10, porque eu somo 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Tudo bem? E agora, no caso de uma matriz de variância covariância, né, o que eu tenho aqui? É um pouquinho diferente. Aqui eu não estou interessado em saber a distância simplesmente entre pares de espécie, tá? Eu estou interessado em saber como que as espécies elas covariam, né, dada a filogenia, dado o parentesco entre elas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma matriz de variância covariância e uma filogenia respectiva, tá? E dois atributos, A e B. E esses números aqui são os comprimentos de ramo da filogenia. Então aqui de cara a gente vê que tem uma estrutura, né, nessa matriz de variância covariância, que são esses dois blocos, olha só. Aqui tem um bloco com número, aqui um outro bloco com número e depois um monte de zero. De onde que surgiram cada número desse? Então a gente vai ver que, assim como lá na matriz de distância filogenética a gente tinha uma estrutura, né? A diagonal era sempre a distância da espécie para ela mesma, e era sempre zero, né? Aqui na matriz de variância e covariância a gente também vai ter uma estrutura. Então a diagonal sempre vai ser a variância, né? E as off-diagonals, né? Os números para fora da diagonal, elas vão ser a covariância, tudo bem? Covariância porque elas são espécies, né? São pares de espécies que variam junto, por isso covariância. Então, por que a gente tem primeiro esses dois blocos, né? A gente vê que no caso dessa filogenia, né, que tem uma raiz aqui e duas linhagens bastante distintas, né, bastante separadas, isso acaba causando essa estrutura desses dois blocos. Mas isso nem sempre é assim, tá? Pode ser que uma outra filogenia você tem todas essas casas preenchidas. Então a gente vai ver que aqui essa parte vermelha justamente se diz respeito a essa linhagem aqui, e essa parte verdinha menor é justamente essa linhagem aqui.
E de onde que vieram esses números, né? Então, olha só, a espécie 1. O que a gente tem? A variância da espécie 1 vai ser simplesmente a distância dela para a raiz. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar 0,18, aqui, ó. 1,06 está aqui e 0,20 está aqui. Quanto dá isso? 1,44. Opa, está aqui, exatamente esse número que está aqui. Então, o que vai representar esse valor, né? De novo, é a variância de uma espécie. O que quer dizer a variância de uma espécie? É a quantidade de tempo evolutivo, né? Ou de distância genética, dependendo de como for a sua filogenia, né? Em que uma espécie está evoluindo independentemente. Tudo bem? Então, olha só. Se a gente seguir, olha só, o que a gente vai ter agora? Uma covariância, né? Que a gente vai ver como duas espécies variam juntos, porque é covariância. Então, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai ter também a soma, mas a gente não vai somar tudo agora. Por quê? Porque a gente vai somar só os comprimentos de ramo em que as espécies compartilham os comprimentos de ramo. Esses comprimentos de ramo compartilhados, ou seja, é a proporção de história evolutiva que elas compartilham, né? Por isso que elas covariam, né? Então aqui a gente vai ter 1,06 mais 0,20, que dá 1,26. E aí, o que acontece quando a gente tem... Aqui é um exemplo que eu dei para vocês de espécies que são próximas, né? Espécies irmãs aqui. Então a gente vai ver que a covariância é bem grande. E se eu pegar espécies que são mais distantes, como a espécie 1 e 4? Né? A covariância dela é bem pequenininha, porque elas compartilham menos tempo evolutivo compartilhado, né? Junto. Então essa covariância vai ser bem menor. E assim por diante, né? Então o que acontece? Essas espécies 3 e 4, elas são mais parecidas entre si, né? Ou seja, tem uma maior covariância, né? E aí você pode pensar tanto em termos de tempo evolutivo, tanto em termos de fenótipo, do que as espécies 1 e 2, né? Porque elas compartilham uma maior proporção de história evolutiva comum, né? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que essas espécies 1 e 2, elas divergiram uma da outra há muito menos tempo, né? Olha só, o comprimento de ramo é 0,02, né? Então, o que acontece? Quando você você pode ter a mesma filogenia, né, e diferentes matrizes de variância e covariância, né? Por quê? Como é que isso faz sentido? Porque se você mudar os modelos evolutivos, isso vai fazer com que essa filogenia, né, na verdade, ela vai descrever a história evolutiva do atributo, né? Então, a partir disso, você pode ter, eventualmente, matrizes de variância e covariância diferentes. Então, vamos voltar para a nossa pergunta lá. Como é que será que a filogenia influencia a evolução de fenótipos, né? Sobre um processo BM, né? Ela aumenta ou diminui, né? Essa divergência. A gente vai ver que se a gente tem um movimento browniano, que é simplesmente uma difusão, né? Que seria equivalente a uma filogenia em estrela, né? Ou seja, que todas as espécies surgem de um único ancestral comum ao mesmo tempo, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, né? Então a gente assume que todas as espécies são independentes entre si. Já se a gente simular um movimento browniano numa filogenia estruturada, a gente vê que, por exemplo, espécies que divergiram, né, há menos tempo, por exemplo, essa laranja e essa verde, elas acabam tendo, né, por questão do parentesco comum, valores mais próximos do atributo, tudo bem? Do que espécies, né, que divergiram há mais tempo, como a lilás, né, o violeta, e para os espanhóis, né, os hispanohablantes, a violeta e o laranja, né, os valores de atributos são mais diferentes. Então, esse foi, né, uma brevíssima, né, fala sobre movimento browniano. Então aqui a gente vai começar a falar sobre o modelo OU, ou Ornstein-Uhlenbeck. Então esse modelo, ele foi criado, assim como o movimento browniano foi criado a partir de uma ideia da deriva genética, o movimento OU ele foi introduzido na biologia comparada para capturar a ideia de evolução estabilizadora, né? Então, se a gente lembrar bem, a gente tem 3 tipos de seleção, né?
seleção direcional, disruptiva e estabilizadora. Então, nesse tipo de seleção, um valor do caractere contínuo, claro, né, ele tem uma tendência a se mover para um valor médio, ou seja, ele tem uma tendência a ter um valor, né, a distribuição normal. Então, a gente também pode considerar esse movimento como o OU, como um tipo de movimento browniano com um salto, né? A gente vai ver daqui a pouquinho como é e no final também da palestra, como é que isso funciona. Então, enquanto lá no movimento browniano a gente tinha só um parâmetro, que é o sigma quadrado, que vai regulamentar, né, que descreve a taxa de evolução, aqui, por outro lado, a gente tem, além da taxa, a gente também tem o parâmetro de restrição, que é esse alfa, né? E, além disso, o valor inicial, que também existia lá no movimento browniano, mas ele não tinha lá uma interpretação, né, muito clara. Aqui, esse valor inicial, que é o θ, ele sim vai ter uma interpretação biológica, inclusive, né, bastante importante. Então, de novo, esse é um tipo de processo estocástico que veio lá da física para descrever partículas, né? Movimento de partículas. Ele foi descrito, na verdade, por dois físicos neerlandeses, ou holandeses, como vocês quiserem. Então, ele foi criado, na verdade, para descrever movimento de partículas numa superfície sob atrito, né? Considerando o atrito. Então, por isso que a ideia do alfa, né? Com esse parâmetro que restringe o valor, né, do atributo, que no caso seria essa partícula, né? Então, como eu disse, esse tipo de processo, né, ele também pode ser referido como um movimento de reversão à média. Por quê? O que acontece? Quando uma partícula, né, ela está sob atrito e ela se distancia muito de um valor médio, ela tende a voltar à média, né? Esse atrito, na verdade, ele restringe o valor que um atributo pode ter ao longo do tempo. Isso serve tanto para um atributo, né, biológico quanto uma partícula, né? Então, isso né, como esse processo funciona, né? Então, isso pode ser conceitualmente, pelo menos, semelhante ao comportamento de atributos, né, fenotípicos que evoluem em direção a picos adaptativos, né, que esses, por sua vez, podem impor limites à diversificação de atributos. Então, agora sim a gente vai ver um pouquinho da cara, né, a matemática dele, que não é tão complicada como vocês vão ver, né. Então, essa é a equação que descreve o movimento de uma partícula, né, num líquido sob atrito, ou também pode ser usado para descrever um atributo de uma espécie evoluindo ao longo de uma filogenia, né? Então, olha só, aqui a gente vai ver que esse é o valor, né, do atributo x ao longo do tempo t, e a gente vai ver que tem um alfa, né, que é esse valor de restrição, o θ, que é esse valor médio, né? Então, o que acontece? À medida que vocês veem que o alfa aqui está multiplicando tudo que está dentro aqui, né? Então, o que acontece? Quando o valor do atributo, está vendo que aqui é uma diferença, uma diminuição, uma subtração. Então, quando esse valor aqui ele fica muito distante da média, ou seja, quando o valor dessa diferença aqui aumenta muito, o alfa também aumenta. Então, isso é porque é uma multiplicação, né? Então, isso faz com que esse valor, né, do alfa ele tenha a tentar diminuir, tende, né, a diminuir o valor do atributo ao longo do tempo. E isso aqui é justamente, né, o componente do movimento browniano. Essa é exatamente a fórmula do movimento browniano, tá? O sigma, e aqui você tem o valor do atributo e ao longo do tempo. Então, o que acontece? Se o valor do alfa, de novo, aqui está multiplicando, né, o alfa multiplicando tudo isso. Se esse alfa for zero, né, 0 vezes qualquer coisa é 0, essa parte da fórmula some, fica só essa parte aqui, que é justamente o movimento browniano. Então, a gente pode dizer, por conta disso, que o movimento browniano é um tipo, né, de modelo Ornstein-Uhlenbeck. Ele está alinhado dentro do movimento Ornstein-Uhlenbeck. Tudo bem, então, de novo, uma rápida recapitulação aí sobre o OU.
Então a gente vai falar agora sobre o terceiro modelo, que é o Early Burst, né? Então esse modelo ele serve para descrever como a taxa de evolução de determinado atributo, né, se desacelera ao longo do tempo, né? Então qual que é a ideia? Lembra que ele foi feito para descrever um fenômeno da radiação adaptativa, ou seja, espécies que surgem, né, numa ilha ou num determinado local e tem uma oportunidade ecológica e por conta disso conseguem, né, se diversificar em diversas linhagens em pouco tempo, ou conseguem, né, ocupar as zonas adaptativas e por isso se diversificam. O que acontece? O valor, nesse caso, o maior valor está na raiz da filogenia, o valor desse atributo, e ele vai diminuindo de valor ao longo do tempo, né? Então, qual que é essa ideia que está por trás? Porque quando você tem esse fenômeno de radiação adaptativa, à medida que você vai tendo espécies novas, né, chegando ou nessa ilha ou ocupando essas zonas adaptativas, né, que surgiram, às vezes os nichos eles vão sendo preenchidos, né, então vai ficando cada vez mais menos variável, né, o atributo das espécies dentro de uma zona adaptativa ao longo do tempo, né? Então por isso que você tem esse atributo. Então aqui é um modelo também relativamente simples, com 13 parâmetros, né? Então além da taxa é o sigma quadrado, né, a taxa de evolução, você também tem um θ, que é justamente esse valor inicial, e além disso você tem um R, que é a taxa de mudança, né, que é o quanto, que é esse R aqui justamente, que é o quanto você a taxa com que esse atributo diminui de valor ao longo do tempo, tudo bem? Então esse aqui é uma fórmula do modelo e enfim, não vou entrar em mais detalhes aqui. Então, como eu disse, esse é um modelo bastante útil, né, para a gente descrever o que acontece com atributos de espécies que estão numa radiação adaptativa, né? Então imagina que aqui, esse é uma figura clássica de um artigo do Simpson, né, que é um dos caras, né, um paleontólogo, é um dos caras que estava envolvido lá na síntese moderna. Então imagina, aqui ele estava descrevendo, né, a evolução de pinguins ocupando zonas adaptativas, que discriminou aqui como aquático, terrestre, né, submarino, tal. Então a ideia é justamente disso, né, as espécies elas se diversificam, né, ocupam essa zona adaptativa que antes não estava disponível, né, na história da linhagem, e aí a partir disso se diversifica dentro dessa zona adaptativa, né. O ponto é que isso faz com que o valor desses atributos diminua, né, ao longo do tempo, porque justamente essa zona adaptativa que ele está representando como esses riscos aqui diminui a variação, porque justamente você não pode ter, por exemplo, um pinguim, né, que está adaptado para movimento submarino, né, com a mesma forma, né, do corpo, ou enfim, tamanho do corpo, do que um bicho que voa, né? Então essa é a ideia por trás. Então esse modelo, na verdade, ele tem duas contrapartes, né? Esse que eu falei para você do Early Burst, que é o de acelerar, e um ao outro aqui de desacelerar. Então essa justamente ela é controlada pelo mesmo parâmetro, né, que esse R. Então você consegue modelar, né, atributos cujo valor ele aumenta ou diminui ao longo do tempo. Então isso foi criado basicamente nesse artigo de 2003 e depois desenvolvido a equação de máxima verossimilhança, né, nesse artigo de 2010. Então, aonde isso está aplicado ou pode ser aplicado em etnobiologia, né? Eu, infelizmente, ainda não encontrei nenhum tipo de exemplo, né, em etno, mas isso é muito comum, né? Não muito comum, mas isso já é aplicado em evolução cultural, em linguística comparada. Então, esse é um exemplo em que você tem uma filogenia de línguas, né? Então, as línguas ao longo do tempo, né, lá do sudeste da Ásia e do Pacífico Sul, e aí o que os caras estavam interessados é justamente descrever
esse pulso de diversificação dessas línguas, né? E como é que isso aconteceu ao longo do tempo. E esse é um artigo que saiu, bastante interessante, que saiu na Science. Tá, então a gente também tem e aí esse é o último modelo para atributos contínuos, né? O movimento browniano como uma tendência, ou chamado também de trend, né? Então esse modelo ele foi criado para descrever um fenômeno, né? Que é chamado de regra de Cope ou de Deperret, né? Que é a maneira com que, na verdade, esse é um fenômeno que existe ou foi documentado em fósseis, né? E que foi descrito pelo Cope ou, enfim, ou pelo Deperret. Tem gente que diz que o Cope não formulou isso, né? Mas, enfim, na literatura você vai ver como regra de Cope, que é um aumento uma tendência, na verdade, de aumento do tamanho do corpo ao longo do tempo, né, no registro fóssil. Então, esse modelo ele foi descrito para descrever justamente essa tendência. Então, o que a gente tem? A gente tem um movimento browniano, como a gente viu, né? Só que o que acontece? Ao invés a difusão, né, desses valores variarem ao longo só da média inicial, como a gente viu lá no comecinho, o que acontece aqui você tem um empurrão, né, para fazer com que a tendência média do atributo ele tenha uma direção, ou de aumentar ou de diminuir, né, ao longo do tempo. Fazendo com que no final das contas você tenha, né, se você pegar os valores aqui finais dessa simulação, você também tem uma distribuição normal. Então, esse é um movimento, é um modelo bastante simples também, parecido com o movimento browniano, como eu disse, só que ele tem esse parâmetro adicional, que é o t. Então, o que acontece? Você tem o t vezes o mi. Então, da onde que vem essa ideia de aumentar ou diminuir? Vem justamente do mi. Então, se o mi for positivo, o valor do atributo aumenta, né? Se o mi for negativo, ele diminui ao longo do tempo. Então, de novo, eu não encontrei exemplos na etnobiologia, mas isso é bastante comum já na evolução cultural. Então, aqui tem um exemplo, né? Esse artigo recente, se não me engano, 2018, na Nature, em que os caras mediram, né, a complexidade social de uma série de sociedades ao longo do mundo inteiro, e eles estavam interessados em saber qual que era a trajetória, né, desse atributo, dessa complexidade social. Então eles viram que antes de surgir deuses que são moralizantes, né, que impõem restrições, né, no comportamento das pessoas, antes disso você precisa ter a evolução de sociedades complexas, né, hierárquicas, né, com hierarquias. E aí a gente pode ver que se a gente tiver, né, ao longo do tempo aqui, a gente vê que tem uma tendência mesmo na direção, né, na trajetória desse atributo. Mesma coisa em relação a um estudo anterior no mesmo grupo, que viu que a complexidade social também existe uma certa tendência, né, disso ao longo do tempo, aqui descrevendo uma sociedade, né, no Egito, desculpa, o reino do Egito, né, só que dividido entre o Egito, o Baixo e Alto Egito. Então, na verdade, você pode usar esse modelo de tendência, do trend, para descrever inclusive fazer predições, né, sobre isso. E aí a gente viu 4 modelos agora. Como é que a gente faz para lidar com eles, né? Normalmente o que a gente faz é comparar. A gente tem um determinado atributo, a gente não sabe qual que é a dinâmica dele, né? A gente quer justamente descobrir isso. Então o que a gente faz é trabalhar com esses 4 modelos e ver qual deles melhor explica o nosso conjunto de dados, né? Qual deles fornece o melhor ajuste aos nossos dados. Como é que a gente faz isso, né? A gente compara esses modelos, né? Então, só lembrando aqui uma máxima, né, desse estatístico que se chama George Box, ele tem essa frase famosa, né, de que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Então, por que eu estou dizendo isso? E é essa frase também que eu gosto da Margaret Butler, que é: não invista todas as suas
as suas esperanças e sonhos em um único modelo, né? It's a freaking model, ela diz, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esses são modelos, né? Como eu disse, eles foram formulados, né, para descrever um determinado... eles foram formulados para capturar uma determinada ideia, né, de evolução, mas eles são muito simples, né? Eles são, como a gente viu, tem 3 parâmetros, ou um parâmetro no caso do Runner Motion. Então é claro que ele não vai ser adequado para descrever toda a complexidade da evolução de um atributo, né? Então é só para a gente lembrar de tomar isso como um grão de sal, esses modelos. E aí como é que a gente faz? A gente tem modelos competidores, né, que potencialmente podem explicar um atributo. O que a gente faz é comparar esses modelos pelo ajuste deles, né? O ajuste que eu quero dizer é o likelihood, né, a verossimilhança. Então o que a gente faz? A gente tem os nossos dados, que nesse caso são, de novo, o atributo, né, o valor, um vetor do atributo e a filogenia. Então a partir disso a gente tem a nossa função de likelihood e o modelo. Então a gente pega o nosso modelo e a função de likelihood, ajusta isso aos nossos dados, né, calcula lá o likelihood, a gente vai ter um valor de likelihood e a partir disso a gente consegue calcular um valor de AKIC, né, ou de AIC. E aí a partir disso a gente consegue, né, comparar o ajuste desse modelo. Por quê? Que o AIC ele é uma medida de ajuste que permite que a gente faça a seleção de modelos e que leva em conta tanto o ajuste, né, o likelihood, quanto o número de parâmetros. Tudo bem? Ele pesa essas duas coisas. Só que, quanto maior o número de parâmetros, maior o ajuste, sempre, né? Então, a mesma coisa que você pedir para alguém, dar um lápis para alguém e falar, desenha um elefante aí, só que eu te dou só dois riscos, né? Você só pode fazer 2 riscos no papel e desenhar um elefante. E para uma outra pessoa você fala, não, você pode desenhar um elefante com 52 riscos. É claro que a pessoa que pode fazer 52 riscos no papel vai desenhar um elefante melhor, né? Então a gente tem que lembrar, né, disso. Por isso que eu fiz questão de enfatizar, né, no caso do Brownian Motion, o AU, o Trend, etc., que esses modelos eles têm um número de parâmetros diferentes, né? Então lembrem-se disso, né, na hora de trabalhar com eles, né? E também lembrem daquela máxima, né? Todos os modelos estão errados, né? O modelo sempre é uma aproximação do mundo real, uma aproximação da verdade, né? Então a gente sempre tem que levar também a biologia em conta, né, etc. E também, sempre quando a gente está trabalhando com a seleção de modelos, a gente tem que lembrar que o AIC ele não fornece a explicação, ele não diz o quanto que aquele modelo explica dos dados. Ele não te diz isso, tá? Você tem outras estatísticas que dizem isso, por exemplo, o R quadrado, né? Então, sempre quando você está lidando com seleção de modelos, né, tenha isso em mente, né? Você sempre vai ter o AIC, ele vai te mostrar qual modelo é melhor dentre aqueles lá que você colocou para competir, né? Então, mesmo um modelo que tem um AIC menor, né, que vai ser aqui melhor modelo, ele pode eventualmente explicar pouco dos dados, né? Que seria equivalente a ter um R quadrado baixo. Então, leve em conta, por exemplo, alternativas, estatísticas alternativas nesse caso, né? Por exemplo, o peso de AKIC, né? O AKIC weight. Então, leve em conta tanto delta AIC quanto o peso de AKIC e quando estiver fazendo essa seleção de modelos. Uma outra abordagem mais confirmatória, digamos assim, que eu não vou entrar em detalhes, mas que existe, você pode confirmar isso, é trabalhar com o chamado model adequacy, seria a adequabilidade do modelo, né? Então, tudo bem, eu tenho lá o meu modelo, meu atributo, e eu vi que esse modelo X lá é o melhor porque o AIC diz que é o melhor. Tá, tudo bem, mas será que de fato é o melhor, né? Será que os meus dados, eles podem, né, em primeiro caso, eles são passíveis de dar uma distinção, de fazer essa distinção entre modelos? Né? Às vezes não, né? Então, o que essas abordagens de model adequacy te dizem é justamente isso, né? Uma delas é justamente o arbutus do panel, que te permite
fazer esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, como eu disse, esse tipo de modelos quantitativos, eles já estão começando a ser usados em evolução cultural, como eu mostrei alguns exemplos, né? A gente tem aqui uma edição especial da Philosophical Transactions de 2011, né? Então, tem vários artigos, né? Uma edição temática sobre diversidade humana e tal. E nesse edição especial tem 2 artigos muito legais e eu vou dar um destaque para essa aqui dessas 2 pesquisadoras, né? A Ruth Mave, que é um destaque, né? na área de evolução cultural, e a Fiona Jordan, que tem também alguns artigos nessa área. Elas fazem uma revisão muito legal sobre a aplicação da abordagem macroevolutiva, né? Para estudar evolução e diversidade cultural. Eu sugiro a leitura, com certeza. E também, como eu disse, né, essa é uma outra edição especial, né, da mesma revista de 2018, né, com outros artigos. Então, como eu disse, esses modelos eles estão ainda começando a ser desenvolvidos e aplicados, mas o que eu posso dizer é que existe bastante semelhança, né, dos problemas, né, da biologia comparada com a evolução cultural e a etnobiologia também, né? Então existe, claro, esse interesse de trocar experiência e ferramenta, né? Então é isso, gente. Esse vídeo já ficou também bem longo. Então esse é o fim da parte 1. A gente vou gravar mais vídeos daqui a pouquinho, tá? Até daqui a pouco.